Olá, boa noite. Meu nome é Ivanilton e estamos aqui reunidos nesta noite para falar sobre o tema imortalidade da alma e a natureza dos espíritos. Vamos começar por uma prece de agradecimento ao nosso grande Pai por mais esta oportunidade de aqui todos reunidos, ainda encarnados, para poder fazer o estudo da palavra que o nosso grande mestre e a espiritualidade nos trouxe. Que possamos compreender o que aqui hoje for dito e ensinado, possamos compreender o que a espiritualidade nos quis falar e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia sempre os ensinamentos do nosso grande mestre, o Cristo. Muito obrigado. Então vamos iniciar a nossa jornada hoje falando sobre imortalidade da alma e natureza dos espíritos. E para fazer esse estudo, eu me baseei no Livro dos Espíritos e em A Gênese, que a gente sabe faz parte da obra kardeciana, né? O Pentateuco de Kardec. Então a gente utilizou esses dois livros como base para a gente fazer esse estudo hoje sobre esse tema que é tão importante e que por mais que a gente estude, a gente sempre está descobrindo coisas novas, né? Aprendendo novos detalhes sobre este tema que é tão gostoso de estudar, né? Bom, quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, tem uma seção que é específica sobre o tema espíritos, né? E eu separei aqui algumas questões que são interessantes para a gente chegar ao nosso estudo de hoje. Questão 76, por exemplo, a pergunta feita à espiritualidade é: que definição se pode dar dos espíritos? É uma coisa que a gente sempre tem dúvida. O que é o espírito? O que é a alma, né? A gente sempre tem esse questionamento. Qual a diferença do espírito e da alma? Então Kardec perguntou isso à espiritualidade. Qual a definição que poderia dar ao espírito? Pergunta 76. E a resposta da espiritualidade é: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoa o universo fora do mundo material. Então, olha que interessante, né? A definição que a espiritualidade nos dá sobre espírito. São seres inteligentes da criação, povoa o universo fora do mundo material. Então, no nosso mundo material, espírito não entra, né? Nós que estamos aqui no nosso mundo material, espírito não entra. Eles povoam fora do mundo material. Então, a gente chega à conclusão, então, de que os espíritos são seres inteligentes da criação. A pergunta 77... foi feito o seguinte questionamento: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e por isto denominados filhos de Deus? E a resposta é: meu Deus, a espiritualidade diz o seguinte: meu Deus, são obras de Deus, os espíritos são obras de Deus. Exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem.
não é o próprio homem. Assim como o espírito é obra de Deus, mas não é o próprio Deus. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos sua obra. Então nós, espíritos, somos a obra de Deus, né? E não somos o próprio Deus. Então a espiritualidade deixa bem claro para a gente que os espíritos são seres inteligentes da criação e que são obra de Deus, né? Assim como o homem cria uma máquina e que é a obra do homem, os espíritos foram criados por Deus e são obra de Deus. Aí vem a pergunta 78. Né? A gente vai fazendo esse estudo e vai aprendendo cada vez mais. A pergunta 78, que foi feita, a espiritualidade, a pergunta é a seguinte: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? E a resposta da espiritualidade é: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Então, os espíritos têm princípio. Deus é que não tem princípio. Quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe em toda a eternidade. É incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então, olha que interessante, né? A gente já viu até agora que os espíritos são os seres inteligentes da criação, são obras de Deus, né? E que, diferentemente de Deus, que não tem princípio, os espíritos sim. Né? Só Deus não tem princípio, só Deus existe por toda a eternidade. Aí Kardec vai adiante, né? E faz a seguinte pergunta à espiritualidade, a questão 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Então, é uma pergunta bem interessante, né? A gente sabe que no universo existe o elemento inteligente e o elemento material. E aí a pergunta de Kardec é: o espírito é o elemento inteligente? A resposta da espiritualidade: evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, os espíritos são individualização do princípio inteligente. Né? A gente viu que, então, que no começo a espiritualidade nos diz que os espíritos são seres inteligentes da criação, né? São obras de Deus, têm princípio, pois só Deus existe em toda a eternidade, os espíritos não existem em toda a eternidade, e os espíritos são individualização do princípio inteligente. Então, aquela ideia que se tinha, né, em algumas teorias religiosas, de que no final o espírito se uniria a Deus, né? A gente já sabe que a espiritualidade nega isso, que os espíritos são individualizações do princípio inteligente. Então Kardec continua os questionamentos, né? Querendo saber mais coisas. E pergunta 80, né? Ele faz a seguinte pergunta, na 80.
A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Kardec quis saber se os espíritos estavam sendo criados permanentemente ou só no início da criação. A resposta da espiritualidade é permanente. Deus jamais deixou de criar. Então, novos espíritos estão sendo criados a todo momento. Deus jamais deixou de criar. Aí Kardec vai e questiona sobre a questão da materialidade do espírito, né? A gente já viu aqui que a espiritualidade já nos falou que os espíritos habitam fora da matéria. Na matéria, os espíritos não adentram, né? Então, aí a questão 82. Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Então, Kardec vai lá e pergunta: então os espíritos são imateriais, já que eles habitam fora da matéria? A resposta: como pode se definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com a linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, na verdade, o espírito ele não é imaterial, né? Os druidas, né, que foram povos extremamente inteligentes que viveram na Terra há milhares de anos atrás, eles tinham já essa definição de que imaterial só Deus. Então, você vê que o nosso planeta, né, a nossa moradia, já teve civilizações extremamente avançadas, com conhecimentos até superiores aos nossos. Eu li há pouco um livro, né, Fisiologia da Alma, de Ramatiz, que ele fala sobre isso, né? Sobre civilizações indígenas que tinham um desenvolvimento intelecto-moral muito superior ao nosso. Inclusive aqui no Brasil mesmo, entendeu? Então, a espiritualidade, ela nos traz informações, quando veio codificar o espiritismo, mas essas informações várias civilizações já tinham aqui, já tiveram acesso, né? A gente vive em ciclos, né? Um momento a gente está evoluindo e no outro, né, retrocedendo. Tudo vive em ciclos, na verdade, né? A nossa vida é um ciclo. O planeta vive em ciclos, né? Essa é a definição que a gente tem. Inclusive, quando a gente vai estudar sobre doutrinas orientais, eles já falam sobre isso há 4.000, 5.000 anos atrás, né? O taoísmo mesmo, os chineses já falavam sobre isso. Então vamos aqui. Então a espiritualidade nos diz que os espíritos não são imateriais, eles são incorpóreos, eles não têm corpo. A matéria do espírito é quintessenciada, é assim a definição deles. É uma quinta essência que nós ainda não conhecemos, né? O nosso desenvolvimento ainda não permite o conhecimento dessa matéria. Mas eles não são corporais. E conforme a espiritualidade já nos falou também, não vivem, não habitam em mundos materiais, os espíritos. Aí Kardec continua perguntando, 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se as individualidades têm um termo e se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Realmente, né? A nossa mente, né? Nosso atraso intelectual
deixa a gente duvidoso, né? Poxa, quer dizer que tivemos um começo e não teremos um fim? E Kardec faz esse questionamento, né, de maneira mais clara. E a espiritualidade diz o seguinte: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que repilais. O filho não compreende tudo o que seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos, por agora, dizer. Então, não tem fim, gente. Existência espiritual não tem fim. Espíritos não tem fim. A gente viu mais adiante que os espíritos tiveram um início, né? Eterno, só Deus. Mas não terão fim. Né? Porque a gente já viu aqui que a espiritualidade já nos falou, já nos revelou que os espíritos são seres inteligentes, individuais, né? São obras de Deus, né? São uma individualização desse princípio inteligente. Não existiram por toda a eternidade, porque só Deus existiu por toda a eternidade, né? Ou seja, tivemos um começo, mas não teremos fim, né? Nós espíritos não teremos fim. E que somos incorpóreos, de matéria quintessenciada. O espírito não é imaterial, e sim de matéria quintessenciada, mas não é incorpóreo. Olha quanta coisa a gente vai aprendendo aqui, né? Interessante. Então, a gente viu até agora a questão dos espíritos, né? E a gente agora vai ler um pouco sobre a questão da alma, né? Porque a gente sempre tem dúvida, mas qual a diferença, né, que existe entre o espírito e a alma? O que é um espírito, o que é uma alma? A gente sempre tem essa dúvida. E está lá bem claro no Livro dos Espíritos essa diferença. Porque na pergunta 134, Kardec faz a espiritualidade: o que é a alma? E a espiritualidade muito simplesmente diz: um espírito encarnado. Então, gente, quando um espírito encarna, ele é alma, né? Quando, então, nos manifestamos no mundo material, quando nós espíritos nos manifestamos no mundo material, temos uma alma. Então, a espiritualidade muito simplesmente diz que alma é um espírito encarnado. Bom, aí Kardec vai e pergunta o seguinte: mas o que era a alma antes de se unir ao corpo? E a espiritualidade diz: espírito, né? O que era a alma antes de se unir ao corpo era espírito. O espírito, ele só recebe a alma quando vai manifestar-se no mundo material. E a gente sabe já, a gente já leu e vai ver aqui mais adiante, que essa matéria, ela depende de cada mundo, né? Cada mundo tem a sua densidade material, né? Inclusive mundos cuja densidade a gente não vê, não consegue enxergar com o nosso olho, né? A ciência já sabe que o nosso olho, ele tem uma limitação de dimensão, né? De dimensional, uma limitação dimensional, né? Nós não enxergamos além da terceira dimensão. Então, o que é a alma? Um espírito encarnado. E o que era a alma antes de se unir ao corpo? Era espírito, né? Aí a pergunta 134b. Kardec faz o seguinte: então quer dizer que espírito e alma são a mesma coisa? Então espírito e alma são a mesma coisa? A resposta: sim. As almas não são, senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal
para se purificarem e esclarecerem. Então, alma e espírito é a mesma coisa. Agora, o espírito não consegue se manifestar no mundo material sem a alma. É necessário para que haja essa manifestação espiritual no mundo encarnado, a presença da alma. Kardec continua, né? Tirando as dúvidas dele, que também são nossas. Aí Kardec vai e pergunta, 135. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Aí a espiritualidade. Há o laço que liga a alma ao corpo. Então nós já percebemos que há o espírito, a alma, ao corpo e há o laço que liga a alma ao corpo. Né? A gente já viu que para o espírito se manifestar no mundo material precisa da alma, e para a alma se ligar ao corpo tem que ter um laço. Aí Kardec vai e pergunta, e de que natureza é esse laço? Aí a espiritualidade diz semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então, a espiritualidade diz que esse laço que une a alma ao corpo é semimaterial, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. Então, olha só, temos o espírito, o corpo, para que ele se manifeste no mundo material, a alma, e para que a alma se ligue ao corpo, um laço semimaterial. Aí Kardec faz um resumo, né? Ele diz o seguinte: o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. O corpo, ou ser material, análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeira envoltória ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então esse laço, que a espiritualidade nos fala, é o perispírito. Né? É denominado de perispírito. Então, gente, olha quanta coisa interessante a gente vai vendo aqui, né? É um material que a gente, quanto mais a gente lê, mais a gente descobre. E eu estou lendo aqui, eu estou, né, interpretando coisas novas, né? É interessante que a gente estude isso de maneira rotineira. É a fonte do nosso aprendizado, né? São esses livros e essa informação que a espiritualidade nos dá. E que é bem simples, a gente sabe que qualquer um pode entender essas respostas, né? Aí Kardec vai lá e pergunta, 136. A alma independe do princípio vital? Então a alma não tem dependência do princípio vital? A resposta, o corpo não é mais do que envoltório. Repetimos-lo constantemente. Então, o corpo é apenas o envoltório. E a gente viu aqui, Kardec falou, que esse princípio vital também existe nos animais, não é só o homem que tem. Não é? O princípio vital é o que anima a matéria. Mas o que dá inteligência é o espírito. Não é? Então, o princípio vital é o que anima a matéria. Então, a gente vai encontrar princípio vital nas plantas, nos animais, né?
em tudo o que tem animação, que movimenta, que cresce, que modifica-se, tem princípio vital. E esse princípio vital é o que os chineses, a sabedoria oriental, há milhares de anos atrás, 5, 6, 10 mil anos atrás, já chamavam de Qi. A gente vai estudar sobre essas questões orientais, eles já falavam desse princípio vital, Qi. E eu também, estudando há pouco tempo, eu vi que esse princípio vital também é adotado na homeopatia. A homeopatia baseia-se nesse princípio vital. Então, gente, o princípio vital anima os corpos, mas quem dá a inteligência é o espírito. E a gente viu que para o espírito se manifestar, precisa da alma. E para a alma se ligar ao corpo, precisa do perispírito. Não é? Aí Kardec vai e continua questionando. 136A. Pode o corpo existir sem a alma? A resposta: pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que, depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. Então, olha que interessante. A alma abandona o corpo depois da morte deste. Depois que este corpo não mais tem um princípio vital. Então, olha que interessante. A alma abandona o corpo depois que essa matéria, esse corpo, não mais tem o princípio vital que anima esse corpo, né? A vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Então, olha que interessante. A vida orgânica, o princípio vital, pode animar um corpo sem alma. Por exemplo, né? Será que as plantas também têm uma alma? Não sei. Talvez, né? Mas essa alma pode... Esse corpo, ele pode ser animado sem uma alma. Mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, olha que interessante. O corpo pode ter o princípio vital sem uma alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem esse princípio vital. Então, para que a alma habite um corpo, é necessário que haja esse princípio vital, que anima o corpo. Entendeu? Então, parece, não sei, que esse princípio vital pode ser inerente já ao corpo. Quando ele é formado, ele já recebe esse princípio vital. E era assim que os chineses diziam, né? Dizem até hoje. Quando a gente vai estudar essa parte oriental, medicina tradicional chinesa, eles falam sobre isso. Que no momento da fecundação, o corpo já recebe esse princípio vital que eles chamam de Qi, né? Eles chamam Qi celestial, a união do Qi, né? A união dos gametas, né? A formação, a união entre o espermatozoide e o óvulo, o corpo já recebe esse Qi celestial, entendeu? Que é o princípio vital. E a espiritualidade deixa bem claro isso pra gente. Para que a alma habite um corpo, é necessário esse princípio vital. A gente pode até achar um corpo sem alma, mas animado com o princípio vital. Mas não há alma que habite um corpo sem esse princípio. Interessante, né? Você vê que são coisas que às vezes a gente nem consegue perceber direito. E a gente vai estudando e vai conseguindo entender mais, né? Aí Kardec vai lá e pergunta, mas então, o que seria o nosso corpo se não tivesse a alma? A espiritualidade simples massa de carne, sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto o homem. Então, sem a alma, não temos inteligência. Por quê? Porque a inteligência vem do espírito. E o espírito, para se ligar ao corpo, precisa da alma.
Né? E a gente viu também que a alma, para se ligar ao corpo, precisa do perispírito, que é o laço semimaterial. Quanta coisa interessante, né? Aí Kardec continua perguntando. Um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Então, pode um espírito, ao mesmo tempo, estar em 2 corpos diferentes? A resposta: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Então, encarnados quando estamos, o espírito, o nosso, né, o eu espírito, anima somente um corpo, não mais do que um corpo. Anima, né? Mas não vamos entrar ainda na questão da mediunidade, que é diferente. Né? Está falando habitar. O espírito habita somente um corpo. Pode manifestar-se mediunicamente, a gente sabe disso, em outros corpos, com o auxílio, né, da alma de um médium, mas habitar somente um corpo. Você vê que tem muita coisa para a gente aprender, né? Então, gente, o espírito é indivisível. E a gente já viu acima que a alma também é individual. Não é? Essa ideia, então, que algumas correntes filosóficas ou até algumas religiões dizem, né? O monismo, né? Que no final o seu espírito se une ao de Deus, tal, não. Nós temos individualidade mesmo. Deus nos criou como seres individuais, indivisíveis, né? Bom, aí Kardec vai lá e pergunta, 138, o que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Aí a espiritualidade diz, questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Né? Então é só questão de palavras. Porque sem a alma não há manifestação inteligente na vida material. Não é? Poder-se-ia considerar assim. A alma como princípio da vida material. Né? Porque sem a alma não há manifestação inteligente na matéria. Né? Você pode até ter como a gente aprendeu aqui, um princípio vital que anima a matéria, mas manifestação inteligente só a alma e o espírito dão. Né? O espírito dá através da alma. Aí Kardec vai lá e pergunta, 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Aí a espiritualidade diz, não há contradição. A alma é uma centelha anímica, pois anima a matéria, né? Dá inteligência, dá um princípio inteligente à matéria, emanada do grande todo. Né? Porque essa, gente, é a filosofia do taoísmo. Entendeu? O que ele quis perguntar aqui é o que o taoísmo define o que somos. Né? Somos uma centelha anímica emanada do grande todo. E a espiritualidade diz que não vê contradição nisso, não, realmente não há. Quando a gente vai estudar essas doutrinas orientais, hinduísmo, taoísmo, budismo, a gente vai ver que elas têm a mesma essência do cristianismo. Porque Deus não vai só se manifestar a nós ocidentais. Deus se manifesta a todos. Se manifestou por Buda, se manifestou por Cristo, se manifestou por Krishna, né? Que até dizem que foi também uma outra encarnação de Cristo. Até os nomes são bem parecidos. Né? Então, essas doutrinas,
né, essas religiões orientais, elas têm a mesma essência quando a gente vai analisar. Quando a gente vai estudar fundamente, tem a mesma essência. As diferenças são pequenas. Agora, o que há de grande potencial no cristianismo é a facilidade que o Cristo nos trouxe. Porque o Cristo deu uma receita, disse, se você quiser ser salvo, faça isso. Entendeu? Enquanto que nessas outras religiões, a gente tem que estudar, se aprofundar. Normalmente a gente tem que, né, eleger um mestre, alguém que tenha mais conhecimento para nos guiar nos caminhos e tal. E no cristianismo, não, a coisa é mais fácil. Cristo deu a receita do bolo. Não precisa a gente debruçar sobre, né? Ele falou coisas muito simples. Falou coisas muito fáceis de ser entendidas, né? E o que ele não podia falar na época, a espiritualidade vem depois e nos revela. Mas a espiritualidade, então, diz que não há contradição com o que ensinam as filosofias orientais, né? Aí o Kardec continua o seguinte: o vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode, como acerto, dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia, de nenhum modo, exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria, que conserva sua individualidade. Né? Então, assim, não existe grandes contradições, né? Aí Kardec vai lá e continua questionando a espiritualidade. 141, a pergunta: há alguma coisa de verdadeira na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? Então, Kardec pergunta à espiritualidade onde é que reside a alma no corpo, na verdade, né? Ele pergunta, a alma é exterior? Ele quer saber onde reside a alma. E a resposta à espiritualidade é bem interessante. Ela diz o seguinte: a alma não se acha encerrada ao corpo, qual o pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como uma luz através do globo de vidro. Olha que interessante, né? Então ele diz que a alma se irradia como uma luz através do globo de vidro, ou como um som em torno de um centro de sonoridade. É interessante que os hinduístas, né? os orientais, indianos, eles falam sobre um átomo espiritual. E eles dizem que se a gente pegar a ponta do fio do nosso cabelo e dividir 100 vezes, e pegar uma dessas 100 partes e dividir mais 100 vezes, a gente tem o tamanho aproximado dessa centelha, desse átomo espiritual. Mas eles falam que a energia que dele emana é tão grande que iluminaria todo o universo. Imagine, dentro de nós, dentro de todos nós, existe essa centelha divina, esse átomo espiritual, né, com energia tão poderosa que veio do grande Pai, né, e tão grande que iluminaria todo o universo. Imagine o potencial que todos nós temos dentro de cada um, que é essa centelha divina, esse espírito, né? Então, a espiritualidade diz que o espírito ele não está como um pássaro dentro de uma gaiola em nosso corpo, não. Eles fazem uma comparação que eu achei bem interessante, né? Que é como se fosse uma lâmpada dentro de um globo de vidro. Então essa luz ela se espalha, o espírito ele se espalha, ele não está enjaulado dentro do corpo, né? A gente tem essa ideia, né, de que o espírito está, né? Então a alma se irradia e se manifesta exteriormente, né? Comparação bem interessante. A luz no globo de vidro. Aí Kardec vai e faz a pergunta 142. É tanta coisa para a gente ver aqui que eu acho que não vai dar tempo, viu? Estou preocupado com a hora. Mas olha só essa pergunta 142.
Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período de vida? Ou seja, a teoria de que a alma ela vai se completando, né? Na criança ela está incompleta. E aí vai crescendo e vai se completando. E a resposta da espiritualidade é: o espírito é uno e está todo na criança. Os órgãos ou instrumento da manifestação da alma é que se desenvolvem completo. Então, gente, o espírito no bebezinho é o mesmo do adulto, do sênior, do idoso. É o mesmo espírito. A diferença é que o corpo ainda não se desenvolveu, ele não consegue. Né? Porque a gente sabe que a nossa alma, nosso espírito, através da alma, né? O eu espírito, através da minha alma, a gente já viu que a alma é necessária para a manifestação nesse mundo material. Então, o eu espírito no bebezinho é o mesmo do idoso, não muda. Agora, o corpo do bebezinho, a matéria do bebezinho, o desenvolvimento mental, intelectual, é que não ainda é tão grande a ponto de compreender tudo e ainda, sabe, discutir assuntos, etc. Mas o espírito é o mesmo. Eu li um livro uma vez, bem interessante, eu aconselho que todo mundo leia, né? Chama-se Autobiografia de um Yogi, de um indiano, Paramahansa Yogananda. É um livro bem interessante, que aquele Steve Jobs, era o livro de cabeceira da cama daquele Steve Jobs, né? O fundador da Apple, né? MacBook, iPhone, etc. Então, nesse Autobiografia de um Yogi, esse indiano, né, que depois ele nasce na Índia, mas depois de sua formação hinduísta, ele se torna um yogi, ele vem para o Ocidente, para ensinar aos ocidentais essa questão de meditação, né, das teorias orientais, etc., do hinduísmo. E aí ele fala que quando ele era bebê, ele entendia tudo o que se falava. Ele tinha um desenvolvimento espiritual tão grande, né, e recebeu um corpo tão altamente desenvolvido que ele entendia. E ele ficava chateado porque as pessoas iam conversar com ele e ele não conseguia responder as pessoas. Ele lembrava disso, imagine. Bem interessante esse livro. Então, vamos continuar aqui, partindo agora, senão não vai dar tempo de falar um pouco sobre a Gênese, né? Em A Gênese, tem também alguns trechos que falam sobre essa questão espiritual, que é muito interessante. Eu aconselho que todos nós possamos estudar, aprofundar nesse assunto, né? Primeiro, Kardec fala que todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, né? Porque ele começa no item 1 dizendo o seguinte: a existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Por quê? Porque todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, né? Então, essa questão da existência do princípio espiritual é incontestável, né? A gente sabe que os materialistas ainda questionam isso, né? Mas há de se ter um princípio inteligente, né? Todo princípio inteligente tem uma causa inteligente, né? Então, todo corpo inteligente tem uma causa inteligente para ele, né? E ele continua dizendo, eu vou acelerar aqui para dar tempo de falar algumas coisas, que o princípio espiritual é o corolário da existência de Deus, e o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro, né? Então, o princípio espiritual é o corolário da existência de Deus, né? Ou seja, não há outra forma melhor de você provar a existência de Deus do que o princípio espiritual.
né? É sine qua non, princípio espiritual com a existência de Deus, assim como é materialismo e ateísmo, né? Os materialistas não têm essa né? São ateus. Então, no item 2, ele diz isso, que o princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. E ele continua aqui interessante, diz o seguinte, ó, sem a sobrevivência do ser pensante, o sofrimento da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. É verdade, né? Imagine, se nós não fôssemos imortais, né, como espíritos, todo esse sofrimento que a gente passa seria uma crueldade da parte de Deus, né? Mas quando a gente pensa que isso que a gente está vivendo agora, né, essa encarnação é apenas uma das milhares que já passamos e das milhares que teremos, e que tudo isso, né, é apenas um átimo, né, um centésimo diante da eternidade da vida, a gente sabe que tudo isso aqui é um nada. E quando a gente estuda mais adiante e vê que tudo é consequência das nossas próprias atitudes, é a colheita, né? Porque a gente sabe que o Cristo mesmo nos avisou, né? Uma árvore boa não dá más frutos, assim como uma árvore má não dá bons frutos, né? Então, nós também estamos colhendo os nossos frutos. E se os nossos frutos são ruins, é porque nós somos uma árvore ruim. Se os nossos frutos são bons, é porque nós somos uma árvore boa. A colheita é obrigatória, né? Então, quando a gente analisa isso tudo, estudando a doutrina belíssima que o Cristo nos trouxe, que a espiritualidade completou, e a gente vê, né, que isso tudo aqui é só uma pequeníssima parte diante da eternidade que nós somos, e que o que eu passo hoje é apenas colheita do que eu fiz, não tem nada de intervenção de Deus, apenas Ele criou as leis e nós somos obrigados a segui-las. Quando não as seguimos, né, temos as consequências dos nossos atos. Então tudo é colheita, tudo em nossa vida é colheita. Então a gente vê que Deus é uma soberana bondade, né? Deus é soberanamente bom para conosco. Paciente, calmo, até demais, né? Porque o que temos feito nessas nossas encarnações e sempre recebendo novas oportunidades, uma das coisas que Deus não falta em Deus é paciência para conosco, né? Então Kardec continua lá no item 4, falando sobre a perpetuidade do ser espiritual, né? E aí no item 5 ele fala sobre as vitalidades material e espiritual, repousando em dois princípios diferentes. A gente já viu isso aqui também no Livro dos Espíritos, né? Que o princípio material é um, que um princípio espiritual é outro. Que a matéria é animada pelo princípio vital e tem sua expressão inteligente pelo princípio espiritual, né? Então, Kardec continua dizendo que os elementos material e espiritual são os princípios constituintes do universo. Então, o nosso universo é formado de princípios material e espiritual, né? Continua lá dizendo que todos procedem do mesmo ponto de partida. Então, todos nós, claro, pela justiça divina, pela igualdade a que Deus nos oferece, a todos nós, temos o mesmo ponto de partida, né? Lá no item 7, ele diz o seguinte, eu vou até ler para a gente ver quanto é interessante. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça,
atributo essencial da divindade é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. Então, todos temos o mesmo princípio de partida. E o crescimento de cada um vai de acordo com as suas aptidões, com as suas atividades. É por isso que a gente vê espíritos mais atrasados, né? E a gente viu lá também no Livro dos Espíritos que a criação continua, Deus continua criando novos espíritos, né? Ela não parou, a criação não parou. Ela continua, Deus nunca para. Aí Kardec ainda, em A Gênese, diz, no item 8, que os mundos materiais, sem seres espirituais, careceriam de finalidade. Eu já parei para analisar realmente. Imagine se os mundos materiais não tivessem os princípios espirituais. Imagine, né? Não teriam finalidade, né? Então, no item 8 ele diz, ao mesmo tempo que criou desde toda a eternidade mundos materiais, Deus ha criado desde toda a eternidade seres espirituais. Se assim não for, os mundos materiais careceriam de finalidade, né? Continua ele no item 9 dizendo que progredir é condição normal dos seres espirituais, ou seja, todo ser espiritual está progredindo. E a gente já viu também que ele está transmigrando, passando do reino mineral, vegetal, animal, hominal, né? Nós agora estamos nessa fase hominal. A nossa próxima fase será, né, a angelical, quando progredirmos, né? A questão é que nós somos muito resistentes à progressão, esse é o problema. Nós queremos continuar vivendo do mesmo jeito, então não progredimos. A grande questão é essa, é por isso que precisamos de milhares e milhares de encarnações para evoluir um tantinho, porque a gente não quer, a gente quer continuar do mesmo jeito. Nós queremos continuar do mesmo jeito, a gente não quer mudar, entendeu? Esse é o problema. Então, continua lá no item 10 falando uma coisa que a gente já tinha visto, né? O corpo é envoltório e instrumento do espírito. Muito interessante também no item 11, quando ele fala que o espírito modela seu próprio envoltório, né? Diz o seguinte, para ser mais exato, item 11, viu? É preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. A gente sabe que isso também depende de cada evolução. Um espírito primitivo não vai poder modelar o seu corpo, né? Aí tem que ter ajuda dos nossos irmãos mais evoluídos. Mas a gente chega a um certo ponto de evolução que a gente vai poder escolher. Claro que lá vai estar dizendo, olha, você vai ter que passar por isso, isso e isso, de acordo com o que você fez nas suas encarnações. Você vai ter que nascer com esse problema, né? Sem esse membro, com esse defeito, ou então ficou impregnado no seu corpo perispiritual, o seu último suicídio, então você vai ter problemas mentais porque você atirou na sua cabeça, você vai ter problemas sanguíneos porque tomou veneno, né, para se matar. Então tudo isso já está marcado, mas a depender da nossa evolução a gente já consegue participar dessa programação do nosso envoltório, né? Aí, mais adiante, no item 12, ele fala sobre isso, né? Um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual. Nós somos ainda infantes intelectuais, a realidade é essa, né? Aí ele diz o seguinte, desde que o espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso de suas faculdades rudimentares a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância espiritual. Envoltório que ele abandona para tomar outra proporção que se lhe aumentam as forças, né? Aí, no item 13, o corpo sofre as vicissitudes da matéria, né? Então, por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria, né? Nós somos materiais, então sofreremos dores, dificuldades, aflições. E como Cristo mesmo nos falou, bem-aventurados os aflitos, né?
Porque é na aflição que a gente recorre à mudança, à progressão. A gente já falou aqui, né, que a gente é resistente à mudança, e é na aflição que a gente recorre a ela. Então, bem-aventurados os aflitos, as aflições, né? Outra coisa interessante aqui também, ele fala o seguinte: pouco importa a origem e os materiais que entraram na construção do corpo. E abstrando o espírito, o homem nada tem que o distinga do animal. Verdade, meu corpo... Inclusive isso eu vi há poucos dias, né? Passava uma propaganda numa rede televisiva, na Globo, que um índio falava isso, né? Pra você ver. Eu já falei aqui que um espírito, o Ramatiz, ele fala em um livro chamado Fisiologia da Alma, que é de 1959. A gente aqui não lê, né? Eu que sou muito... né? Tô muito relaxado, tenho que ler mais. Mas é um livro antigo já, que ele fala sobre isso. Que civilizações indígenas tiveram evoluções muito maiores que as nossas, né? Os índios que a gente acha tão atrasados, né? Então tem um indígena numa propaganda que ele fala sobre isso. Que o mesmo átomo, a mesma matéria que hoje anima o meu corpo, que, né, o meu corpo tem, já pode ter sido de uma planta, de um animal, já deve ter sido de uma planta, de um animal, né? Ele diz o seguinte, que somos todos um só. A realidade é essa. Nós, a planta, os animais, o mundo, nós somos um só. Porque, inclusive o nosso corpo vai degradando e vai formando outras coisas, né? É uma coisa que eu nunca tinha parado para analisar direito. E que Kardec chama a atenção aqui. Infelizmente, eu não vou conseguir mais ler, tem muito mais coisa. E eu sugiro que cada um de nós possa estudar sobre esse assunto, que é muito interessante e a gente aprende muito. Eu mesmo estava lendo aqui agora para falar aqui e estava aprendendo coisas que eu não tinha nem percebido ainda. Então é muito interessante que nós possamos estudar, fazer esse estudo, né? Que é um assunto que a gente tem muita dúvida, a gente não sabe nada sobre espírito e alma, a realidade é essa, a gente sabe muito pouco. E a gente tem que se aproveitar dessa fonte que é fidedigna, é correta, é justa, a espiritualidade nos trouxe essas informações, a gente precisa se aproveitar dela para crescer. E eu vou fazer a nossa oração final, primeiro agradecendo a vocês por essa oportunidade e também agradecer aos nossos irmãos espirituais, agradecer ao nosso grande mestre pelos ensinamentos que aqui trouxe para todos nós, agradecer aos nossos irmãos espirituais por esse carinho, essa colaboração, né? Essa ajuda que tem nos dado em nosso dia a dia, em nossas vidas. Agradecer por mais um ano que se passou, pedir por esse ano que se inicia, que tenhamos sabedoria e inteligência para fazer as melhores escolhas. Afinal de contas, hoje eu estou colhendo o que eu plantei ontem e amanhã eu vou colher o que eu plantarei hoje. Então, que eu possa fazer um bom plantio hoje, né? Porque Deus não tem culpa de nada, somos nós mesmos que plantamos. Muito obrigado.